com a gente. Alguém aqui ouviu a voz de Deus já nessa noite? Amém. Vamos orar, então estenda a sua mão agora nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos te pedir para que o Senhor possa usar a vida do Lohan nesse momento. Pai, usa cada palavra daquilo que o teu filho soltar hoje, possa ser aquilo que vem direto do teu coração, Deus. Então, Deus, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, assim como o Senhor já falou com o teu filho, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Pai, e que nós possamos sair daqui totalmente transformados pela tua palavra e pelo teu mover. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Pode sentar, gente. Boa noite mais uma vez. Vocês estão felizes de estar aqui? Amém. Eu preciso muito da atenção de vocês agora. Então, queria pedir um favor. Primeiro, para quem está lá atrás. Se você está aí atrás e você é da casa, sabe que está errado, né? Estão até tentando me boicotar aqui, mutando o microfone, varão. Que isso? Se você está aí, sabe que você está errado. Senta aqui junto com a galera. Agora eu quero te pedir um favor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por favor. Não, mas fala sério, olha aí mesmo. Olha aí, por favor. Não me atrapalha. Eu preciso prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Amém. Gente, eu não quero fazer igual a doutora Carla aqui. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. Mas eu não quero fazer aquelas perguntas que vão te constranger. Talvez até constranja, mas você vai responder para você mesmo algumas coisas que eu vou te perguntar aqui. Eu não sei se já está aqui o tema ou se vai colocar, mas quem viu lá no Instagram, qual é o tema de hoje? Como é que é? Esqueceu? É tempo de voltar, pô. É tempo de voltar. Então, essa aí eu conheço, tá? Essa aí eu conheço. O varão tá ungido hoje, o varão tá ungido. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês e eu vou explicar por quê. É tempo de voltarmos para a presença de Deus. Esses dias no meu trabalho, eu estava ouvindo muito sobre uma prática da administração. O meu chefe estava falando comigo sobre análise de resultado, análise de causa. E aí ele estava falando sobre, a gente encontra o problema, a raiz do problema, quando a gente não tem mais resposta. Por exemplo, na sua casa, você pode ter um problema constante. Toda sexta-feira é dia de tirar o lixo, de colocar o lixo para fora, porque o lixeiro passa. Beleza. Só que toda sexta-feira alguém esquece de colocar o lixo. Quem tem a responsabilidade de tirar o lixo da sua casa? O Giovanni, pastor? Giovanni, você esquece de tirar o lixo? Não esquece. Martins, você esquece de tirar o lixo? Esquece. Tá bom. Tá bom. Vamos usar o Martins de exemplo, porque ele tem um coração de filho, ele não vai ficar magoado com isso. Depois ele me bate, tá tudo certo. Eu dou a outra face. Martins esquece de jogar o lixo fora. Temos um problema, não temos? Sim ou não? Sim. Martins, por que você esquece de jogar o lixo fora? Me dá um motivo aí. Sai correndo o quê? Sai correndo do trabalho. Vamos pensar em outro motivo? Por que você sai correndo para ir para o trabalho e esquece de jogar lixo fora? Porque o quê? Porque dormiu até tarde. Não, tu trabalha cedo, pô. Então tu não dormiu até tarde. Acordou atrasado. Beleza. Por que você acordou atrasado? Porque você dormiu tarde. Por que você foi dormir tarde? Porque você tem filho e foi botar para dormir? Beleza. Por que você vai botar a Alicia para dormir tarde? Não, vamos lá. Me ajuda aí. Porque ela quer atenção. Beleza. Chegamos aí num ponto importante. Não é a raiz do problema, mas é um ponto importante. Bom, entendemos que o Martins acorda atrasado e esquece de jogar o lixo fora. Porque ele acordou atrasado, tendo um monte de outra coisa que passou antes. Não é a causa raiz do problema. Mas você não concorda comigo que você podia ser mais organizado? Em preparo. Depois tu me dá aquele lanche lá que a gente combinou, tá? Você não concorda comigo?
que você podia ser mais organizado, deixar o lixo já amarradinho fora da lixeira, porque você ia ver e falar assim, amanhã de manhã, quando eu passar, eu vou ter que jogar fora. Se ele estiver dentro da lixeira e a tampa da lixeira cobrindo, para você tá vazio, não é verdade? Então, já te dei uma dica, a Andresa me paga o lanche depois, e tá tudo certo. Essa é uma forma, tô falando aqui, nada da palavra de Deus ainda, tá? Mas essa é uma forma da gente encontrar a raiz do problema. Quando você chega na resposta, aquela resposta que é assim, não tem porque não tem, não faço porque eu não faço, ficou assim porque ficou. Sabe aquela resposta que não é nada com nada? Essa é a raiz do problema. E hoje a gente vai falar de um ponto que você precisa pensar na sua vida. Bom, se é tempo de voltar para a presença de Deus, em algum momento a gente saiu, não é verdade? Se é tempo de voltar para a presença de Deus, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Deus colocou essa mensagem no meu coração de uma maneira muito clara, principalmente porque nós somos a geração da performance. Nós somos a geração que quer ter resultado em tudo. Nós somos a geração que quer, dar certo, isso é muito bom. Mas nem tudo é sobre performance. O relacionamento com Deus não é baseado em performance. Não é pela quantidade de horas que você passa orando que você está na presença de Deus. Louco isso, né? Mas é verdade. Não é pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia na semana que você está na presença de Deus. Isso pode parecer uma loucura, mas é verdade. Você pode estar fazendo tudo isso com a motivação errada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E o personagem que vai nos ajudar a pensar nesse tema é um profeta. Esse profeta se chama Oséias. Quem já ouviu falar do profeta Oséias? Levanta a mão aí. Beleza. O profeta Oséias, eu quero contar algumas coisas sobre a vida dele. O profeta Oséias foi um homem levantado por Deus para falar com o povo de Israel, numa época em que todo mundo estava se afastando de Deus. É diferente ou parecido com os dias de hoje? Bem parecido, né? Todo mundo está se afastando de Deus. A gente conhece a palavra no texto que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E graças a Deus por essa palavra, porque é o amor de muitos e não de todos. Nós somos aqueles que vão permanecer amando, em nome de Jesus, amém? Bom, Oséias foi um cara que teve uma missão muito difícil. O mais marcante da história dele foi, o momento mais marcante da história dele foi que Deus mandou ele se casar com uma mulher que era prostituta. Forte, um desafio muito forte. E Deus tinha um propósito com isso. Deus queria mostrar para o povo que o povo tinha se prostituído. O povo estava traindo a Deus. O povo estava adorando a falsos deuses. E Deus não estava satisfeito com isso. E Ele queria usar a vida de Oséias para transmitir essa mensagem. Cara, Oséias fez tantas coisas. Oséias falou sobre tantas coisas que me marcam. Se você quiser ler na tua casa aí, o livro de Oséias é muito curtinho. Mas tem um texto que me marca bastante. Não é o nosso texto central de hoje, mas eu queria ler ele com vocês. Oséias capítulo 6, versículo 6. Se puder abrir aí, por favor. Oséias capítulo 6, versículo 6. Show, é esse aqui que está na tela já pra gente. Vamos ler junto? O que está aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Vamos ler junto aqui, ó. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Para alguns deve ter ficado assim, cara, o que esse texto quer dizer? Vou te explicar. Bom, no Antigo Testamento, o povo de Deus prestava a sua adoração um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Eles não se arrumavam para ir para o culto, aí tinha um louvor, o tecladista fazendo fundo durante a pregação, tinha um momento lá, não, a adoração para aquele povo já era chegar na presença de Deus com a sua oferta. O cara está saindo de casa com um bezerrinho pequenininho, bonitinho,
Aí o vizinho passa por ele e fala: tá indo onde? Estou indo adorar a Deus. Adorar a Deus? Aqui minha adoração. Aí o cara levava uma oferta. Para o judeu, no Antigo Testamento, essa era a adoração. Entregar algo na casa de Deus. Até aqui todo mundo entendeu? Amém? E ele chegava lá, entregava. Era o próprio judeu que estava sacrificando? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, pô. O sacrifício não era ele. O sacrifício era do animal. Ele pegava o animalzinho, entregava. E tá aqui, Deus, a minha adoração. Voltava para casa, pegava sua oferta, entregava de novo. E o povo vivia prestando esse culto a Deus, mas também prestava culto a outros deuses. E Deus usa o profeta Osés e fala assim: não é isso aí que eu quero, não. Eu estou cansado do sacrifício de vocês. Eu estou cansado desse holocausto que vocês estão me entregando, dessas ofertas. Eu não quero mais. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês saibam quem eu sou. Esse é o desejo de Deus. E por isso que a gente precisa, nessa noite, sair daqui entendendo: será que é tempo mesmo de eu voltar? Será que eu não estou muito longe da presença de Deus? Talvez você seja como aquele povo, nós estejamos como aquele povo, entrando por aquelas portas aqui da igreja, cultuando ao Senhor, louvando, entregando oferta. Volta para casa, você faz o que você quer, você vive a vida que você quer, você faz as coisas. Cara, mas eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Você está fazendo isso muitas vezes para cumprir um rito. O João falou isso aqui agora há pouco. A gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa ter intimidade com Ele. Talvez você esteja nesse caminho. E aí, eu quero que a gente leia o texto base dessa noite. Ainda é Oséias capítulo 6, só que no versículo 1. Isso. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como o nascer do sol. Ele aparecerá, virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Só até aí. Esse é o texto que nós precisamos olhar e falar assim: beleza, o convite do Senhor é esse, eu preciso voltar para a presença dele. Oséias está fazendo um convite: venham, voltemos, venham. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vamos. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala: bora. É tempo da gente voltar para a presença de Deus, gente, sem viver como alguém que está vivendo uma vida, sabe, na repetição. Você faz as coisas no automático. Você que serve aqui na igreja, você está sempre em mais uma escala, você está sempre fazendo mais alguma coisa. E quando é que você vai desfrutar da presença de Deus? Quando é que você vai parar e vai ter relacionamento com o seu amigo? O seu amigo, o Senhor. Quando que vamos parar esse movimento louco? Hoje nós cantamos aqui que nós escolhemos a boa parte, que é estarmos aos pés do Senhor. O nosso maior tesouro é esse. Só que aí, beleza, a gente não pode parar aqui. Sempre tem mais, sempre tem mais. Eu sou seminarista, e aí, no seminário, eu aprendi algumas coisas acerca da Bíblia, né? Se eu estiver falando besteira, depois a pastora Tânia corrige. A gente aprende no seminário uma das formas de interpretar a Bíblia. E uma dessas formas se chama princípio da primeira menção. Você pode repetir comigo? Princípio da primeira menção. Beleza? O que significa isso? Nem sempre, tá? Mas algumas vezes que Deus fala sobre um assunto, é legal você voltar e pesquisar a primeira vez que aquele assunto foi mencionado. Quando você vê a primeira vez que aquele assunto foi mencionado, aquele é o sentido original
do que Deus está querendo falar. Beleza? Show. Só que Deus chama o seu povo para voltar para a presença dele algumas vezes. E eu fiquei curioso para saber quantas. Sabe quantas, gente? Quem é bom de matemática aqui? Levanta a mão. Sabe fazer conta rápido? Baixou a mão. Sabe fazer conta rápido, Juan? Quanto é 17 mais 17? Quanto? 34. 34. Sabe quantas vezes o Senhor chamou o seu povo de volta para a sua presença? 34 vezes. Por que eu falei 17 mais 17? Porque 17 vezes foi um chamado específico para uma pessoa, para um servo, para uma serva de Deus. Outras 17 vezes foi um chamado geral para o seu povo. A sua mãe ou o seu pai já repetiu muitas vezes a mesma coisa para você? Levanta a mão aí, se isso já aconteceu. Não, mas levanta alto. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora não precisa levantar a mão não, que senão vai dar ruim para a mãe de vocês. Chegou uma hora que repetir não bastava. E ela usou outros meios. A minha usava sempre. Um carinho, sei lá. Não sei se vocês já viram a minha mãe, mas a mão dela parece uma pá. E ela fazia um carinho maravilhoso. Ela é enorme. A mãe tem uns 4,5 metros de altura. Brincadeira. Brincadeira. Mãe, te amo. E ela, quando as palavras não eram suficientes, a força física era necessária. Nós lemos o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 1. E no versículo 2, diz assim: Ele nos feriu. Olha lá. Não, volta aí. É versículo 1, né? Isso. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Minha mãe já me bateu falando: eu estou te batendo porque eu te amo. Quem já levou essa surra? Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Ele está falando: volta para a minha presença. Volta para a minha presença. Volta para a minha presença. Eu acho que as palavras não vão bastar. Volta para a minha presença. Volta. Ai, Deus. Eu te bati porque eu te amo. Eu te feri, mas eu vou curar as feridas que eu causei. Deus às vezes dá uns cascudos na gente porque a gente merece. E porque Ele nos ama. Você está rindo, mas é sério. É sério. Quantas vezes nós estamos como o povo de Deus, ou como aqueles, na palavra, e se você quer saber, eu anotei aqui para a gente pensar, para vocês conhecerem essas vezes que o Senhor chamou o seu povo. Eu vou falar das 34 vezes. Primeiro, os chamados individuais. O primeiro chamado que Deus fez, e a gente vai comentar sobre ele, é o chamado a Adão. Adão morava no jardim do Éden. Um belo dia, Adão pecou e Deus chegou no jardim procurando Adão. Adão, cadê você? Aonde você está? Deus chamou ele de volta para a sua presença. Uma vez que Adão tinha pecado, ele saiu da presença de Deus. Depois ele chamou Abraão 3 vezes. Ele chamou Adão mais uma vez em Gênesis 3. Ele chamou Caim. Ele chamou seus discípulos. Ele chamou Elias. Ele chamou Ezequiel. Ezequiel ele chamou 2 vezes. Ele chamou Filipe. Ele chamou João. Ele chamou Isaías. Ele chamou Jacó. Ele chamou Jeremias 2 vezes. Ele chamou Jonas 2 vezes. Ele chamou Moisés 5 vezes. Ele chamou Paulo. Ele chamou Pedro. Ele chamou João. Ele chamou Samuel. Ele chamou muitos dos seus homens e mulheres de Deus. Agora o seu povo, ele chama ao arrependimento em Gênesis e diz que vai mandar um dilúvio. Ele faz um chamado ao seu povo para fazer uma aliança com ele em Êxodo 19. Ele faz um chamado à obediência e santidade em Levítico. Ele faz um chamado à escolha entre a vida e a morte em Deuteronômio. Ele faz um chamado à promessa de restauração ao povo, se o povo se humilhasse, em Crônicas. Ele faz um convite ao arrependimento
para Isaías. Ele faz um chamado ao retorno de Israel, porque Israel estava sendo infiel, em Jeremias. Ele faz um chamado à conversão, ainda através do profeta Jeremias. Ele faz um chamado à conversão e ao arrependimento através do profeta Ezequiel. Ele faz um chamado ao retorno sincero a Deus através do profeta Oséias. Ele faz um chamado ao arrependimento através do profeta Joel. Ele faz um chamado ao retorno para a restauração através do profeta Zacarias. Ele faz um chamado ao arrependimento no início do ministério de Jesus. Ele faz um chamado ao retorno nas parábolas do perdido no livro de Lucas. Ele faz um chamado ao arrependimento e batismo em Atos. Ele faz um chamado à obediência e à fé em Hebreus. Ele também faz muitos chamados distintos às 7 igrejas do Apocalipse. Deus faz muitos chamados ao seu povo ao longo da palavra. Foram 44 vezes que ele chamou o seu povo e os seus servos. E eu quero te fazer mais uma pergunta essa noite. Quantas vezes Deus precisa te chamar para você ouvir o chamado dele? Quantas vezes são necessárias? Deus tem um chamado urgente. Voltem para a minha presença. Vocês se tornaram a geração da performance. Vocês querem ler a Bíblia para ter um coração mais calmo, um coração mais tranquilo. Vocês querem orar para que o seu dia seja um dia legal. Não, vocês entenderam tudo errado. E quando eu falo que nós vivemos na geração da performance, é que eu vejo isso no Instagram, um monte de coach, um monte de gente falando. Não, cara, você tem que ter rotina. Você tem que sentar nas mesas certas e andar com as pessoas que vão te levar para o próximo nível. Jesus fez isso, gente, pelo amor de Deus. Jesus se assentou com os pecadores e ensinou o evangelho para eles e mostrou o caminho de arrependimento para eles. Jesus não estava se importando com a performance. Jesus se importava em agradar ao Pai e ter relacionamento com as pessoas. A gente precisa tirar os nossos olhos do que o mundo está dizendo para a gente que é o certo. E aqui, longe de mim falar que você não precisa buscar resultados. Você precisa sim crescer, estudar, trabalhar, fazer um monte de coisa. Mas a tua vida com Deus não pode se confundir no meio desse caminho. A gente precisa entender e colocar cada coisa no seu lugar. O momento que você passa em oração é para conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, amém, gente? O momento que você passa lendo a palavra é para conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, amém, gente? Deus quer relacionamento com o seu povo. Deus quer relacionamento. Quantos aqui estavam no Dentro e Fora, escola Dentro e Fora? Levanta a mão aí. Top. Quantos acharam legal a gente ler o Novo Testamento inteiro? Levanta a mão aí. Depois do Dentro e Fora, não precisa responder não. Quantos livros da Bíblia você já leu? E não é para performance não, porque a ideia da escola Dentro e Fora é que você saia com fome e sede de Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas depois que passou a escola Dentro e Fora, e uma das pessoas que eu conversei falou assim: cara, eu estou angustiado, porque eu preciso ler a Bíblia. Não, a gente conseguiu ler o Novo Testamento todo, no Dentro e Fora, e caraca, agora eu não estou lendo nada. Aí eu fiz aquela pergunta, né? Mas por que você quer ler mais? Não, porque eu não posso ficar parado, cara. Não, porque eu preciso fazer, porque Deus quer mais de mim. Mas por que Deus quer mais de você? Aí ficou aquele ar, né? Porque igual os Chaves, né? Porque Deus não quer a tua performance. Deus quer te conhecer. E sabe qual é o interesse dele? Que você conheça Ele. Você não vai ler a Bíblia para decorar a Bíblia. Você vai ler a Bíblia para conhecer o autor. Você vai ler a Bíblia para conhecer o Espírito Santo que fala nas entrelinhas. Você vai orar para conhecer a voz de Deus. Sabe, tá
tudo errado, gente. Por causa da internet, a gente quer conhecer a Deus para parecer espiritual. Por causa das mídias sociais, a gente quer ler a Bíblia para dizer: eu li a Bíblia tantas vezes esse ano, eu oro tantas horas por dia. Para. E com isso também eu não estou reduzindo. Você tem que orar 5 minutinhos e está tudo bem. Não, cara. Vamos lá. Pastora Tânia, você ama seu esposo? Quando você passa tempo longe dele, te dá saudade? Muita. Dentro e fora ela estava aqui e ele ainda não tinha chegado. Ela, tô com saudade. Aí ele chegou, eu reparo os detalhes. Você deu um abraço apertado nele, aí ficou um tempinho. Aí sabe. Aí ele sentou do seu lado, eles tomaram um café juntos, a gente estava conversando aqui no dentro e fora. Cara, essas coisas me chamam a atenção. Porque primeiro, eu quero casar, e casais assim me inspiram. E eu quero que meu casamento seja assim. Mas eu olho para essas coisas e eu falo assim: eu quero também ter isso com Deus. Sabe, quando você tem um dia estressante e você quer correr para o teu quarto, Deus, por favor, eu só quero estar aqui contigo. Eu só quero passar tempo com a tua presença, Senhor. Onde é que foi parar a nossa saudade de Deus, gente? Onde é que foi parar a nossa saudade dEle? Onde é que foi parar a nossa saudade do Senhor? Eu falei aqui sobre o princípio da primeira menção. Primeira vez que Deus chama o homem, Ele chama no jardim do Éden. E Ele diz assim: Adão, aonde você está? Aonde você está? Se Deus pergunta para Adão aonde ele está, quer dizer que Adão estava longe do campo de visão de Deus. Gente, eu sei que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Mas a Bíblia nos demonstra figuras de linguagem, que Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvido. Lohan, que loucura. Fisicamente não tem, mas Ele ouve. Então a gente precisa dizer que Ele tem ouvido. Ele vê, então a gente precisa dizer que Deus tem olhos. Mas Deus é Deus, Ele é muito maior do que coisas que nós sabemos como são. Mas a gente precisa usar figuras para que a gente compreenda como Deus nos entende. Isso é louco, né? Mas é a verdade. Então Deus procura Adão ali no jardim e não encontra. Esse precisa ser o meu e o seu desespero. Um dia que Deus nos procurar, Deus precisa nos encontrar. Se Deus não nos encontrar, é porque a gente não está na presença dEle. Se Deus não te encontra, Robert, é porque você já não está mais na presença dEle. Isso precisa causar um desespero no teu coração, gente. Isso precisa te deixar em crise. Isso precisa te fazer pensar: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso estar na presença de Deus. Mas você está falando tudo isso, está me assustando, cara. E agora, como é que eu sei se eu estou ou não estou na presença de Deus? Simples. Você tem passado tempo ouvindo a voz do Senhor. E aí eu não estou falando de ouvindo louvores na sua casa. Não, eu passo o dia inteiro cheio de coisa de Deus. Ah, que legal, é louvor. Eu ouço podcast. Tá? E a voz dele falando no seu coração, falando diretamente contigo. Quanto tempo você passa com o Senhor? A palavra de Deus vai dizer que a glória de Deus é esconder as coisas dos homens, mas a glória dos homens é encontrar as coisas de Deus. E isso para você pode parecer uma loucura, mas eu quero exemplificar aqui. Chayenne tem um Noah. Noah gosta de brincar de pique-esconde? Gosta? Ele ama, né? Chayenne um dia acordou, sabadão hoje, acordou. Um dia, filho. Aí ele: vamos brincar, mamãe? Ele fala assim, né? Vamos brincar, mamãe? Ela: vamos. De quê? Pique-esconde. Aí ela: tá bom. Vai lá contar que eu vou me esconder. Aí o Noah vai contar.
ela pede um Uber no celular, vai para Nova Iguaçu e se esconde. Aí o Noah está até agora procurando ela. Está até agora. Cadê mamãe? Cadê mamãe? É isso que a Chayane vai fazer, gente? É óbvio que não. Quando ela vai brincar de pique-esconde com ele, ela se esconde num lugar onde ele vai ver que ela está. Ela vai para trás da cortina, se esconde e o pé dela aparecendo. Aí ele está procurando. Aí ele vê o pé dela. Minha mãe está ali. Te achei! Esse é o texto que eu acabei de falar para vocês. A glória de Deus é esconder as coisas dos homens. E a glória dos homens é encontrar as coisas de Deus. Deus não esconde as coisas dele com o objetivo que a gente nunca encontre. Deus esconde as coisas para que a gente tenha o interesse de encontrar, que a gente tenha o interesse de buscar, que a gente tenha o interesse de ter relacionamento com Ele para conhecer. O que falta para a gente é esse interesse. Senhor, aonde o Senhor está? Cadê? Senhor, o que esse texto aqui quer dizer? Pai, me explica. Espírito Santo, me ensina. Senhor, me conta. O que o Senhor quis dizer? Quando isso aqui o Senhor colocou isso aqui na tua palavra, por favor, Senhor, eu quero encontrar, eu quero te conhecer. Aonde está o nosso desespero por conhecer o Senhor? Aonde está? É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de voltar para a presença dEle. Quando Deus chama Adão, Ele não está falando de uma vocação. A gente fala, eu tenho meu chamado, o meu chamado é isso, o meu chamado é aquilo. Não, essa é a sua vocação. Essa é a sua vocação. A missão que Deus te dá, depois que você atende o chamado. Que isso? Agora tu confundiu minha cabeça, Luan. O chamado que Deus tem pra gente é um só. Voltem para a minha presença. O mesmo chamado que Ele fez para Adão, Ele faz para mim, Ele faz para o Cássio, Ele faz para o Robert, faz para o Davi, para todo mundo que está aqui. Qual é o seu chamado? Estar na presença de Deus. Uma vez que você passa tempo na presença de Deus, você descobre a sua vocação. Sabe por quê? Quando você passa tempo com Ele, vai chegar um momento que Deus vai falar para você assim, tá bom aqui, né, filho? Tá bom aqui, né, filha? Eu sei. Mas eu tenho uma responsabilidade para te dar agora. Eu tenho uma função para te dar agora. Você vai. Mas não sai da minha presença, não. Essa é a sua vocação. Vai. Eu estou te enviando, vai. Mas o melhor lugar para estarmos é a presença dEle. A gente precisa cumprir a nossa vocação e voltar para a presença dEle. Cumprir a nossa vocação e voltar para a presença dEle. Tem um monte de gente servindo aqui hoje. Essa palavra vai para você. Quem está servindo no culto hoje? Levanta a mão aí. Em algum ministério, levanta a mão alto. Eu quero ver quem está servindo. Vamos lá. Vocês precisam voltar para casa desesperados pela presença do Senhor. Aqui é o momento de cumprir a missão. E em casa é o momento de estar na presença dEle. E se você vai servir amanhã no culto de novo, você vai cumprir a tua missão. Você vai voltar para casa desesperado pela presença dEle. Desesperado pela presença do Senhor. Quem está me entendendo até aqui, levanta a mão bem alto. Sabe, gente, existem momentos que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós continuamos vivendo os mesmos resultados das escolhas que nós fizemos antes, ou escolhemos coisas diferentes. E tem uma frase, né, que o pessoal fala, é burrice buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Quem já se sentiu distante de Deus? Quem já se sentiu frio? Você entra aqui na igreja, aí você começa a encontrar culpado, né? Tentar encontrar culpado. Mas eu acho que aquele louvor lá não tá muito legal hoje não. O pessoal da projeção errou hoje. Acho que o ar-condicionado estava muito gelado. Nem conseguia adorar direito, meu Deus. Aquela comida que teve antes do culto estava muito boa não. Aí a gente vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema comigo. Se falar que o bolo da mãe da Isabelle não estava bom, se falar que o bolo da Carol não estava bom, foi brincadeira.
Salgadinho do Brutus, pô, que o Robert trouxe, bom demais. Aí a gente começa a tentar encontrar culpado. Mas na verdade o principal culpado somos nós. Somos nós. Nós que nos afastamos da presença dele. Coloca a mão no seu coração agora. A gente ainda não vai orar para encerrar não. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E faça uma oração aí no seu lugar. Esse não é o momento de você conversar com a pessoa que está do seu lado. Esse não é o momento de você, sei lá, ficar agarrado com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua amiga, com o seu amigo. Não. Esse é o seu momento, você e Deus. Eu vou te dar alguns minutinhos para você fazer uma oração sincera. Falando, Senhor, sonda o meu coração. Me mostra se eu estou longe da tua presença. Me mostra se é tempo de eu voltar. Se você for corajoso o suficiente, pede para o Senhor te lembrar momentos que vocês estiveram juntos. Vai lá, é você e ele. Você e o seu pai. Sonda o nosso coração. Sonda-me, Senhor. Tempo de voltar, Senhor. Tempo de voltar, Senhor. Para algumas pessoas o Senhor está falando que tem saudade. Para algumas pessoas o Senhor está lembrando de momentos que você passou na presença dEle. Para algumas pessoas o Senhor está lembrando de momentos que suas lágrimas rolavam e você não queria nem saber que horas eram. Você só queria estar com Ele. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Você pode abrir seus olhos agora. Eu quero ler o último texto antes da gente orar. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Diz assim: pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Eu gosto muito desse texto porque ele me faz pensar no último ponto dessa noite. Não dá para ter uma vida plena sem estar na presença de Deus. Eu quero lembrar aqui, para quem esqueceu, Evangelho é renúncia. Evangelho não é fazer mais as coisas do seu jeito. Evangelho é renunciar às suas vontades, é renunciar à sua carne. Por mais que seja difícil, viver com Jesus é isso. Quando que a gente se afasta da presença de Deus? Quando? Quando a gente escolhe viver segundo as nossas próprias vontades. Só que o texto que a gente acabou de ler nos lembra: pois vocês morreram. Vocês morreram. Nós morremos. Aperta a mão da pessoa que está do seu lado assim, ó. Aperta aí. Prazer, morto.
Eu morri para mim mesmo. Avisa aí para quem está do seu lado. Se você sentir um mau cheiro, é CC, porque calma aí. Cada coisa no seu lugar, calma. Brincadeira. Nós morremos para nossas vontades. Só dá para ter uma vida plena em Jesus. É Ele que dá a vida para a gente. É Ele. Somente Ele que pode fazer isso por nós. É tempo de voltar para a presença do Senhor. Você está querendo viver uma vida extraordinária sem estar na presença de Deus? É impossível. É impossível. Talvez um monte de coisa na tua vida não está acontecendo porque você está longe da presença de Deus. Está longe. Aí você tenta começar, sabe, a preencher lacunas. Não, porque eu vou fazer uma faculdade disso, porque eu quero fazer aquilo. Mais uma vez eu reforço, você pode sonhar, você pode estudar, você pode fazer, mas quando essas coisas se tornam a motivação da sua vida, você já está fora da presença de Deus há muito tempo. Essa é a grande verdade. A verdade é que nós buscamos conselho com o Senhor para fazer todas as coisas que fazemos. Deus tem um desejo aqui no meu coração. Sei lá, eu quero morar fora do Brasil. Tenho esse desejo no meu coração, Senhor. É da tua vontade? Me mostra. Senhor, eu tenho o desejo de fazer 5 faculdades. É da sua vontade? E se Deus te responder não, você está preparado para o não? Talvez fazer todas essas faculdades seja perca de tempo. Mas com isso eu não estou te incentivando a não estudar. Pelo amor de Deus, estude. Faça a faculdade. Busque crescer. Mas que a motivação da sua vida seja em estar na presença de Deus e fazer a vontade dEle. Cara, se você faz a vontade de Deus e está na presença dEle, você pode fazer 5 faculdades ao mesmo tempo. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite. E quando dorme também. E você vai se sentir feliz. Mas quando a gente faz alguma coisa fora da presença de Deus, tudo te cansa. Tudo te gasta, tudo te irrita. Tudo, sabe, te tira do eixo. Talvez você esteja perdendo tempo com muita coisa desnecessária. Para a gente orar, a gente cantou uma música aqui, e eu lembrei disso agora. A gente cantou a música que conta o episódio de Marta e Maria, né? A boa parte, a gente cantou aqui. A gente cantou essa canção e é interessante porque quando Jesus fala com Marta, ele fala assim: Marta, você está muito ocupada. Algumas versões vai dizer, você está muito atarefada. E essa palavra que Jesus diz é como se alguém colocasse uma corda. A tradução da palavra quer dizer que é como se alguém colocasse uma corda nos braços, na cintura, nas pernas, e Marta está sendo puxada para diferentes direções. Tem gente que é exatamente assim. Se você não está na presença de Deus, você está sendo puxado para direções diferentes. Ah, porque eu estou fazendo um curso disso, estou fazendo aquilo. Tá? É da vontade de Deus? É da vontade de Deus que você faça todas essas coisas. Na presença de Deus, você sabe exatamente qual é a vontade dEle. Amém, gente? Presta atenção aqui em mim, a galera está subindo. Vocês já viram isso 1000 vezes, calma. É vontade do Senhor, então faz. Se não é vontade do Senhor, joga fora. O lugar que nós precisamos estar é na presença dEle. É na presença dEle. Você pode se colocar de pé no seu lugar agora, para a gente orar? Você precisa sair daqui nessa noite com uma decisão. Se é tempo de voltar, você precisa decidir voltar. Se é tempo de voltar, quem são os corajosos que vão voltar? Eu
quero orar pela sua vida nessa noite. E a gente tem tempo. Tem tempo. Eu não vou ter pressa hoje. Falar, você precisa vir aqui na frente rápido. Não. Você precisa primeiro entender, decidir e dar passos práticos. Você que deseja voltar para a presença do Senhor, você pode vir aqui na frente. Você pode se derramar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero voltar para a sua presença. E aqui eu não estou falando só para aqueles que, você está afastado da casa de Deus. Esse convite serve para você também. Mas ainda que você esteja na casa de Deus, se você está afastado da presença dele, aqui é o seu lugar. Quando nós vamos cantar ao Senhor, você pode fazer isso. Mas não faz isso, não toma essa decisão à toa, não. Não cumpre mais um rito, não. Decide de verdade. Não. Deus falou comigo, Lohan. Eu quero decidir. Eu decido hoje. Se você decide nessa noite, tenha coragem e diga: Senhor, eu quero dar passos práticos diante da minha decisão. Vem aqui na frente, se derrame aos pés do Senhor e a gente vai orar com você. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Você pode dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. meu anseio é permanecer em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Esse é o lugar que nós precisamos estar nessa noite. Deus já está falando no teu coração, mas você precisa decidir. Se tiver com vergonha, cara, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: vamos lá comigo. Eu preciso decidir estar na presença de Deus. Eu preciso decidir estar na presença de Deus. Sabe, se Deus falou contigo ao longo dessa pregação, você não pode sair daqui dessa noite da mesma forma que você entrou. Senão você vai estar vivendo de novo das mesmas práticas e longe do Senhor. Ele tem saudade de você, filho. Ele tem saudade de você, filha. Não importa o que você está fazendo, não importa onde você está servindo, Deus sente saudade de você e Ele está te esperando. Ele está te esperando nessa noite. Vem pra cá. Ó,
Esse lugar aqui, ó, não é milagroso não, mas é aqui que você vai derramar as suas lágrimas diante do Senhor, falando: Senhor, eu não quero nunca mais estar longe da sua presença. Se por um segundo eu já estive, eu não quero mais estar longe da sua presença, Senhor. Se por um momento eu já estive, eu quero estar de volta nos seus braços. Eu quero estar de volta sentindo o seu afago, sentindo o seu coração bater junto ao meu, Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E enquanto louvamos a Ele, filhos e filhas do Senhor, o lugar de vocês é na presença dEle. O lugar de vocês é na presença dEle. Não tem ninguém olhando para vocês, não tem ninguém tomando conta se você vai, se você não vai. A decisão é sua. A decisão é sua. Esse é o momento. Diga: Santo Espírito. Santo Espírito, eu me rendo, teu agir. Meu anseio é permanecer. Santo Espírito, mais uma vez, Santo Espírito, eu me rendo, eu me rendo. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Jesus, Jesus, não há outro lugar, não há outro lugar que queremos estar senão a tua presença. Uma vez o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a ela buscarei, que eu possa estar na sua casa dia e noite, para contemplar a sua beleza. Nós estamos aqui, Senhor, de volta à sua presença, de volta à sua presença, de volta à sua presença, Senhor. O Espírito Santo fala claramente ao meu coração que existem pessoas aqui ainda que precisam decidir essa noite. Você precisa dar passos práticos para decidir: eu quero voltar para a presença do Senhor. Se você é essa pessoa nessa noite, corre aqui para frente, demonstre isso diante do Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Pai, eu voltei, Senhor. Pai, eu estou de volta. Pai, eu estou de volta. Estou de volta. Se você estava afastado da casa do Senhor e está aqui hoje, esse é o teu lugar. Você precisa estar aqui com a tua família, com os teus irmãos, na presença do teu Pai. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Não deixe o medo te paralisar, não deixe a vergonha te paralisar. Você precisa estar na presença de Deus. Ah, não, Lohan, eu estou orando aqui do meu lugar, eu estou orando aqui, já veio uma pessoa orar comigo. Beleza, agora vem aqui para frente. Quando você dá passos, você marca e você diz: eu nunca mais vou esquecer desse dia. Esse é o dia que eu voltei para a presença de Deus. Esse é o dia em que eu voltei e eu decidi: a partir de hoje eu não saio mais da tua presença, Senhor. A partir de hoje eu não saio mais desse lugar. Esse é o lugar que eu quero estar para sempre. Esse é
o lugar que eu quero viver para sempre. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero estar para sempre na sua casa, na sua presença. Aleluia, aleluia. Põe em prática o que nós estamos cantando aqui nessa noite. Diga: Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Sim, Senhor. Vamos cantar: Santo Espírito, eu me rendo. Ei! Santo Espírito, eu me rendo. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer. Mais uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo, eu me rendo. Meu anseio é permanecer. Se você puder, erga suas mãos aos céus e cante: em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença. Nós amamos tua presença, nós amamos o lugar da tua presença, da tua habitação, Senhor. Esse é o lugar que nós desejamos estar, esse é o lugar. Esse é o lugar da tua habitação. Enquanto nós orávamos aqui, o Senhor me lembrou de um texto da palavra. E o Espírito Santo ainda continua falando no meu coração. E dessa vez, tudo ficou mais claro. Existem pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo distante da presença do Senhor. E o que você fala para você mesmo é: eu sou muito pecador. Eu sou muito sujo. Deixa eu me acertar primeiro, depois eu volto. Deixa eu me limpar primeiro, depois eu volto. Mas existe uma oração que eu quero te convidar a fazer. E Deus me lembrou desse texto agora. Salmos capítulo 24 versículo 3 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Essa é uma pergunta. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E aqui eu quero te falar uma coisa: ninguém. Eu e você somos sujos. Eu e você somos pecadores. Nem eu e nem você somos dignos da presença do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que nós temos uma opção. Sabe quem pode subir ao Monte Santo do Senhor? Sabe quem pode estar na presença dEle? Sabe quem pode voltar para a presença dEle? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Sabe quem são esses? Versículo 6 nos diz: assim são aqueles que buscam, os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Se você quer se limpar, meu amigo, se você está se sentindo muito sujo, a presença de Deus é o lugar para você se limpar, para você se purificar. Peça a Ele: Senhor, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração. Sabe onde você vai conseguir isso?
na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Você não vai sair daqui nessa noite sem decidir isso. Você não vai sair daqui nessa noite. Eu ainda vou orar. Enquanto eu estiver orando, ainda há tempo para você vir aqui e se derramar aos pés do Senhor. Senhor, eu compreendo que eu estou sujo. Eu compreendo que eu estou podre. Eu estou todo cheio de pecado. Me limpa, me restaura, me traz de volta. Esse é o seu lugar. Corre aqui para frente e se lança aos pés do Senhor. E nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor já falou ao nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos chama de volta. E obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está com a sua mão estendida para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há impureza no mundo que nos afaste de ti, a ponto do Senhor não nos chamar de volta. Aqui estamos nós, Senhor, de volta para a sua presença. Nos dê um santo desespero, Senhor, para buscar de volta a sua presença, para estar de volta nesse lugar aonde o Espírito Santo habita e fala ao nosso coração. Senhor, nos tira, Senhor, de viver no automático, de viver fazendo as coisas por fazer, e nos traz de volta para a sua presença, nos traz de volta para o propósito que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus, que a gente saia daqui hoje desesperado para voltar para o lugar de intimidade contigo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, gera em nosso coração esse desejo, esse anseio, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que decidiram hoje diante do Senhor. Eu oro por aqueles que decidiram estar aqui hoje, estar na sua presença, de volta na sua presença, Senhor. E eu oro para que todos nós tenhamos a certeza de que o melhor lugar para se estar é na sua presença. No nome de Jesus, Senhor. Se houve alguém aqui nessa noite que ainda não decidiu, que o Senhor continue falando no coração dessa pessoa. Que em algum momento haja um reconhecimento de que o melhor lugar para se estar é na sua presença. E que haja uma ação prática para isso, Senhor. No nome de Jesus, assim nós oramos. Te agradecemos. Amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte aí no seu lugar? Aplauda mais forte ao Senhor. Vamos lá, gente. É para Jesus. É para Jesus. Aleluia. 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 Quantos sentiram a presença de Deus aqui nessa noite? Amém? Pastora. Você pode estender a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, e não somente hoje, mas que seja para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.